Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, vocês viram o que está acontecendo em Acólito, né? Essa série que é liderada pelas mulheres, que tem muitas mulheres no elenco, todas super empoderadas, né? A showrunner é mulher, a diretora é mulher, as atrizes protagonistas são mulheres. É um universo feminino, se vocês não se lembram, a força é feminina. Mas e se eu te disser que foram revelados aí os salários do pessoal que trabalha em um acólito e que os salários mostram que o patriarcado venceu mais uma vez? Eu acho que as mulheres da produção devem estar iradas nesse momento. Olha só, Disney forçada a revelar remuneração desigual no programa de Star Wars, O Acólito. Antes de eu continuar, não se esquece, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você puder. Bora dar uma olhadinha aqui na matéria que mostra a diferença aí entre a média que as mulheres ganham e que os homens ganham, tá certo? Olha só, documentos apresentados pela Disney revelaram que sua mais recente série spin-off de Star Wars, O Acólito, não é uma força pela igualdade, apesar de apresentar um elenco centrado em mulheres. Cara, eu acho isso aqui muito prazeroso de escutar, muito prazeroso, porque a gente tá tendo uma série que não tem nada de Star Wars, ela é simplesmente um arremendo de fanfic de uma colorida que é velha ainda. Não conseguiu aí realizar os seus sonhos quando jovem e agora tá passando aí as suas vontades, as suas necessidades para a série de Star Wars, que nem deveria chamar Star Wars nesse ponto, né? A matéria continua falando o seguinte: de acordo com os documentos, no início de abril do ano passado, quando a produção da série de streaming ainda estava em pleno andamento, apenas 30% 95 funcionários eram mulheres e o salário médio por hora das mulheres era 19,4 inferior ao dos homens. Então a gente tem mais homens trabalhando no geral na série e o salário dos homens era em média quase 20% maior. É claro que são inúmeros fatores para isso. Provavelmente não existem tantas mulheres capacitadas para certas funções como os homens, porque esse lance das mulheres aí no cinema, de estarem nos bastidores, é um lance mais recente, né? Sempre foi dominado pelos homens. Então, mesmo eles querendo enfiar a mulher em tudo quanto é lugar, vai continuar tendo mais homens por um bom tempo, porque é eles que fazem, por enquanto, os programas girarem, as séries girarem, as filmagens andarem. Quanto à questão salarial, mais uma coisa que pode ter inúmeros fatores. A gente não sabe quais os cargos, quais as habilidades, quais as funções, quanto tempo ele se dispõe a trabalhar, porque assim, a gente sabe que é uma falácia, e é uma falácia gigante, é que mulheres recebem menos dinheiro que os homens, que lá é uma falácia das mais estúpidas que o movimento prega e que tem idiota que cai. Se mulheres recebessem menos que homens, provavelmente a gente só tinha mulheres trabalhando, porque o patrão malvadão quer sempre o lucro, não é? E se ele quer o lucro, ele vai querer procurar a mão de obra mais barata. Mas não é assim que funciona, pessoal. Os homens, na maioria das vezes, ganham um salário melhor porque eles preferem ficar em serviços que as mulheres não pegam, eles fazem horas extras absurdas. A maioria deles tem muitos anos de serviço, enquanto a mulher já chega querendo ganhar o mesmo tanto. Então, assim, para quem procura saber um pouquinho, entende que essas diferenças, elas não são por causa do gênero, tá certo? Bora continuar aqui com a matéria, olha só. Isso não só mostra que o salário médio por hora das mulheres que trabalham em O Acólito era 19,4 menor do que o recebido pelos homens, mas também era 13,5 menor quando se considera o número médio se o pagamento por hora for classificado do mais alto para o mais baixo. Além do mais, embora os homens superem o número de mulheres nas duas faixas de remuneração por hora inferior e nas duas faixas intermediárias de remuneração por hora, 53% dos funcionários na faixa de remuneração por hora mais alta também eram do sexo masculino. É claro, cara, assim, você aí que fica maluco, nossa, olha que lindo o empoderamento das mulheres no cinema, olha que lindo.
Cara, isso são pessoas, na maioria das vezes homens, brincando aí de representatividade para fisgar manelões como você, que defende essas pautas. Simplesmente isso. Dá crédito SG para a empresa e as multibilionárias agências que incentivam e financiam isso ficam rindo de orelha a orelha, porque o pessoal tá tudo dançando na mãozinha deles, mas na maioria das vezes são os donos das empresas, que são o quê? Os homens. Essas empresas são muito antigas, então a maioria delas tem homens no comando. Bora continuar aqui, que a desigualdade tem sido um tema quente recentemente para a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a destruidora de franquias, né? Mas não esse tipo de desigualdade. Defendendo a administração de O Acólito por Headland, em uma entrevista ao New York Times, ela disse: "Acho que Leslie tem lutado um pouco com isso. Acho que muitas das mulheres que entram em Star Wars lutam um pouco mais com isso, por causa de a base de fãs é tão dominada por homens que às vezes elas são atacadas de maneiras que podem ser bastante pessoais." Então, só para vocês verem, a desgraçada da Kathleen Kennedy, ela sabe que a fanbase é de homens. Então, por que ela tá oferecendo um produto que não é para essa fanbase? Ela tá fazendo produtos centrados numa fanbase diferente da franquia que ela pegou para administrar. Você consegue... Cara, eu não entendo pessoas ainda hoje que vendo tudo o que tá acontecendo darem razão. Ai, tem que fazer mesmo. Tem que perder dinheiro mesmo. Tem que colocar as séries no lixo. Tem que acabar com essas séries. Porque é isso que tá acontecendo. Vai chegar uma hora que mesmo se a Lucasfilm for vendida, se a Kathleen Kennedy sair da administração, ninguém vai assistir Star Wars. Simplesmente porque não tem mais o respeito de ninguém. Aí, para finalizar a matéria, que a matéria é gigante, eu só trouxe os trechos principais para vocês, fala o seguinte: antes de lamentar a falta de mulheres na base de fãs de Star Wars, talvez ela devesse ter garantido que aqueles que trabalham nos bastidores de seu último programa recebessem o mesmo que os homens. Até que isso aconteça, tudo o que podem fazer é esperar por uma nova esperança. Então, a matéria aqui ainda dá uma cutucada na Kathleen Kennedy. Antes de ficar falando aí da fanbase super tóxica dos homens, ela deveria pelo menos colocar aí as mulheres que trabalham nos programas, nas séries, para receber aí o mesmo que os homens. Mas não, cara, isso nunca vai acontecer. Isso aqui é uma utopia, porque você só vê o teatrinho que acontece na frente do palco, você não tem ideia do que acontece ali nos bastidores, e é ali que tá a maior podridão. Se vocês já acham que a podridão tá assim eminente no palco, onde todo mundo consegue ver, pensa só um pouquinho como que tá isso nos bastidores, cara. Eu sei que é difícil, porque assim, a gente já não tá aguentando mais o esgoto que tá a céu aberto, mas os bastidores conseguem ser muito pior. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse assunto, o patriarcado aí reinando em Star Wars, pelo menos nos bastidores, né? Porque as séries, a gente sabe que já foi tomada aí pelo movimento das mulheres. E assim, só para deixar claro, pessoal, o movimento das mulheres não é das mulheres todas, é o movimento estridente, é o movimento Cheetos, sabe? Eu não vou falar o nome aqui porque toda vez que eu falo o YouTube derruba o vídeo, eu tenho que ficar pedindo análise, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês, não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima, falou, valeu e até!